Olá pessoal, hoje eu quero refletir com vocês sobre a liberdade que o Evangelho proporciona para todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Para essa reflexão eu vou me ater na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 20. Veja, do versículo 8 ao versículo 11, Paulo diz assim: Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardai dias e meses, tempos e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Paulo aqui está dizendo o seguinte, que antes dele chegar na região da Galácia, aquele povo vivia sob a escravidão do paganismo. Eles adoravam deuses que por natureza não são, isso é, deuses que eram criados por eles mesmos, imagens e tudo mais. Mas o Evangelho chegou até eles através de Paulo, e eles passaram a crer em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, e deixar essa vida de escravidão do paganismo. Porém, com a chegada dos mestres judaizantes que proclamavam a seguinte mensagem: não basta você crer unicamente em Cristo, você precisa se tornar um judeu. E como se tornar um judeu? Ser circuncidado e obedecer todas as regras e o calendário judaico. Por isso que Paulo diz no versículo 10, guardai dias, meses, tempos e anos, ou seja, eles estavam guardando todos os rituais e os calendários ali do judaísmo. Então Paulo vai dizer que aqueles que foram libertos da escravidão do paganismo agora estão se submetendo novamente à lei, estão se submetendo novamente aos rudimentos fracos e pobres, os quais não podem salvar, e isso está tornando eles escravos. O que Paulo está dizendo é que a religião ela escraviza, mas o Evangelho liberta. Mas por que Paulo vai dizer isso? Como que ele vai mostrar essa verdade? De duas maneiras. Primeiro, ele vai mostrar que a religião escraviza e o Evangelho liberta, porque a religião, ela diz o que você deve fazer para ser salvo, mas o Evangelho diz o que Deus fez para te salvar. E isso é maravilhoso. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 12 ao versículo 15. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendeste. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo, nem desgosto, antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. O que Paulo está dizendo é que ele foi conduzido até os Gálatas. Ir até aquela região não foi um plano de Paulo. Paulo, na sua primeira viagem missionária, não planejou ir até a região da Galácia, mas por conta de uma enfermidade que o acometeu em meio à primeira viagem missionária, ele teve que parar na região da Galácia. E ali ele foi tratado de maneira muito maravilhosa por aqueles cristãos que ali foram formados através da sua visita. Veja, o que nós podemos ver é que na providência divina, Deus usou a enfermidade de Paulo para ele poder chegar até aquela região. E é isso mesmo que Deus faz. Para Deus se achegar a mim, se achegar a você, Ele usa tanto meios ordinários como meios extraordinários. Às vezes Deus usa uma pessoa, Deus usa um folheto, esse vídeo que você está assistindo, usa uma mensagem que você ouviu de um amigo, de um familiar, e ali você conhece o verdadeiro Evangelho e deixa a vida promíscua e passa a desfrutar de toda a liberdade cristã. Porém, a religião, até hoje, ela continua dizendo, não basta você crer em Jesus Cristo. Para você ser salvo, você tem que cumprir determinadas regras, você tem que cumprir determinados usos e costumes. Veja, a religião diz o que você deve fazer para ser salvo, mas o Evangelho ele diz o que Deus fez para te salvar. Ali na casa dos Gálatas, Deus enviou o apóstolo Paulo para proclamar o que ele fez. E o que ele fez? Ele enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer pelo seu pecado. A religião,
ela diz, meu irmão, minha irmã, que você deve se sacrificar para ser salvo. Mas o Evangelho diz que Deus, em Cristo Jesus, se sacrificou de uma vez por todas para nos salvar. Por isso, você deve viver na liberdade do Evangelho, entendendo que não é o que você faz, mas sim o que Jesus Cristo fez por você. A segunda verdade que nós podemos ver aqui Paulo relatando é que a religião escraviza, mas o Evangelho liberta, porque a religião ela nos prende no legalismo moralista, mas o Evangelho nos repreende a vivermos na liberdade cristã. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 16 ao 20. Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco, e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Paulo estava perplexo, porque com a mensagem dos judaizantes, os cristãos de Gálatas estavam tendo Paulo como um charlatão, como alguém que não proclamou o Evangelho completo a eles, como se tivesse faltado uma parte. O Evangelho ele é puro, o Evangelho ele é simples, o Evangelho não exige nada do homem, nada da mulher. O Evangelho ele se doa, é Deus se entregando em Cristo Jesus a mim e a você. Mas Paulo vai explicar o porquê que aqueles judaizantes estavam fazendo isso. Porque eles estavam querendo adquirir admiração, eles estavam querendo adquirir o zelo daquele povo da Galácia. E não é isso que acontece nos dias de hoje? Quantos homens, falsos profetas, têm proclamado um falso evangelho? Na verdade, eles querem prender as pessoas na religiosidade, no legalismo, no moralismo, para poder extorquir essas pessoas, tanto emocionalmente, financeiramente e espiritualmente. Essas pessoas que dizem que se você não der, você não vai ser abençoado. Se você não fizer, Deus ele vai te cobrar. Veja, tudo isso nos prende, tudo isso traz um peso moralista, legalista sobre as nossas costas. Mas o Evangelho ele fala que Cristo fez tudo por nós. Então o Evangelho nos ensina que nós não fazemos por obrigação, mas fazemos por gratidão. Quando eu olho para aquilo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário, tudo que eu passo a fazer, eu faço por gratidão. Eu não vou mais à igreja por obrigação, porque ir por obrigação é peso, mas eu vou por gratidão, porque ir por gratidão é alegria, é desfrutar da presença do Senhor, é prestar um culto àquele que me salvou. Eu não dou o dízimo para ser abençoado, para receber mais. Eu dou o dízimo por gratidão, por aquilo que Deus já me deu. Eu não faço barganha com Deus, mas eu agradeço a Deus por tudo que Ele já tem me dado. Veja, o Evangelho, ele altera o nosso modo de relacionamento com Deus. Eu não passo mais a fazer as coisas para ser amado por Deus. Eu passo a fazer por já ter sido amado incondicionalmente e grandiosamente por Deus. Amado, se você está vivendo sobre a irreligião, eu quero dizer que você está vivendo como um escravo da vida depravada. Você está se entregando a falsos deuses, como deuses do prazer, deuses do orgulho, dos bens materiais, enfim, diversos deuses. Mas se você também está vivendo sobre uma religiosidade, sobre o cumprimento de usos e costumes, se você tem vivido sob o peso, sob o medo de não ser salvo, você também está vivendo sobre a escravidão. Eu convido você a viver sob a liberdade do Evangelho. O Evangelho que fala sobre aquilo que Cristo fez por mim e por você. O Evangelho que liberta você para que você desfrute da presença de Deus em todo momento e não faça mais nada para ser amado, para surpreender a Deus,
mas faça tudo por ter sido surpreendido por Deus e amado totalmente por Deus. Que Deus abençoe sua vida, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.